E aí é que está o lance, assim, sempre vai ser difícil. Sempre vai ser difícil. Você pode ser feliz mesmo sendo difícil. Oi, pessoal, estamos começando novamente um Papo com Palestrante, hoje com um ator, mas a gente vai saber muita coisa dele. Alisson Limer, Castro, deixa eu voltar. Alisson Castro. Da onde surgiu Alisson Limer? Vamos lá, Castro. Deixa eu começar de novo. Oi, pessoal. Estamos aqui novamente no Papo com Palestrante, hoje com uma pessoa muito especial. Ele é ator e a gente vai saber muito mais sobre ele, Alisson Castro. Ele é professor de artes cênicas, ator, produtor, comediante e mestre de cerimônias. Muito obrigada pela sua participação, Alisson. Obrigado, eu que agradeço. Um prazer imenso conversar com você. Ai, obrigada, eu estou muito feliz que você aceitou o nosso convite, tá? Bom, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, lá em Recife. Lá em Recife, bem, eu nasci num bairro chamado Alto José Bonifácio, é uma comunidade lá do Alto do Recife, na área de Morro, da zona norte do Recife, e eu sou o segundo filho de 4 de um casal que está junto até hoje. Meu pai era carteiro e minha mãe, ela só ficou em casa, trabalhando tomando conta da gente, que é um trabalho imenso. Não, são 2 casais. Eu acho estranho falar casal, porque é irmão, né? Mas são 2 homens e 2 mulheres, e nasceu alternado. Primeiro veio uma irmã minha, Catarina, depois eu, depois a outra irmã e por último um outro cara. Ah, tá. Ah, legal. Então, mas como é que foi a sua infância? Eu queria saber um pouquinho, assim. Foi uma infância. Eu nasci numa comunidade pobre, né? A gente era pobre, mas a gente teve muito acesso à educação. Eu tive bolsa de estudo, consegui estudar em colégios particulares e tal. Isso fez muita diferença na minha trajetória de vida. Faz muita diferença na trajetória de vida comparado às outras pessoas da comunidade, sabe? Nessa época, e a gente está falando na década de 80, onde a desigualdade social era ainda pior do que é hoje. Então, isso fez bastante diferença para a gente, assim. A boa parte dos caras que brincavam comigo na rua ou trabalham hoje em subempregos, assim, ou vivem de bico e tal. E alguns morreram por conta da violência, de verdade. Então, e o ponto principal, eu acho que tem a ver com a educação. Mas um pouco além da educação, tem a ver com o lance de ter comida em casa. Tá? Nós éramos pobres, mas a gente não tinha essa escassez extrema. A gente sempre teve fartura de comida, teve atendimento médico e tal. Pro intelecto, a alimentação. Pois a gente que trabalha com evento corporativo, a gente passa o tempo inteiro ouvindo as pessoas falarem de meritocracia, e eu acho particularmente um absurdo você falar disso num país tão desigual, quando a gente sabe, diante das pesquisas, que alguém que até os 4 anos não se alimentou direito e teve doenças ligadas ao saneamento, essa pessoa não aprende. Então, por mais que se faça investimento em educação, se você não dá comida e não dá saneamento básico, essas pessoas não vão se desenvolver do mesmo jeito. Então, não adianta vir com esse papo vazio de meritocracia, porque o esforço tal, se você não dá um sustento de base para que as pessoas se desenvolvam. Mínimo. É comida e não adoecer. É comida e saneamento básico. Né? E fora as outras coisas ligadas à violência mesmo, né? Na minha família a gente não tem casos, por incrível que pareça, é um negócio bem difícil de acontecer, mas a gente não tem casos de violência dentro da nossa família. Tanto violência física quanto violência sexual e tal. Ninguém foi abusado de nenhuma maneira. E isso gera adulto mais saudável, né? Claro. E tem crianças que vivem aquilo e aquilo ali parece o normal.
né? A criança não consegue discernir isso. Olha, pois é. Mesmo, mas, bom, enfim, eu queria agora saber sobre a sua carreira. Já que você teve acesso a estudo e tudo, ficou só bonitão, agora tem que falar pra mim, como é que foi a sua carreira? A minha carreira foi, eu começo a contar a partir do momento que chegou uma professora de português na escola, Nilda, é minha amiga até hoje, e eu tinha uns 10 anos, por aí, 10 para 11 anos, e ela me chamou para fazer uma peça de teatro na escola. Perguntou, quem quer fazer teatro? E eu não sabia direito o que era, porque eu não tinha acesso a isso. A nossa família não tinha acesso ao teatro, eu não ia ao teatro. E eu até cheguei a comentar com você da outra vez que a primeira vez que eu entrei no teatro já foi para me apresentar, porque eu não ia antes, eu não tive acesso a isso. Sim. E aí eu comecei na escola, isso me deu uma base, eu já me apaixonei de cara quando eu fiz, eu disse, meu Deus, que coisa incrível. A sensação de fazer era muito legal, a sensação de ensaiar, que para mim eu gosto, adoro estar no palco, mas a sensação da criação, de estar desenvolvendo o conteúdo das coisas, para mim é muito bom. Eu desde sempre eu comecei a já escrever e fazer, então para mim o ensaio sempre foi muito valioso. O momento que eu sento com meus amigos para escrever, ou quando eu estou fazendo sozinho uma música ou alguma coisa, esse momento da iluminação, da criação é muito especial para mim. Fez toda a diferença no decorrer da minha carreira inteira. Então hoje, até quando eu estou fazendo um roteiro para um evento, eu fico muito excitado, assim, eu quero escutar o cliente quando diz assim, qual é a bronca desse evento? O que é que está acontecendo aqui? Eu fico anotando tudo com uma paixão de criador mesmo, sabe? É muito legal. Sim. E assim, você lembra quando começaram esses convites para evento? Porque você recebe convite para ser mestre de cerimônia, ou às vezes para abrir o evento, para fechar o evento, ou para fazer um stand-up. Então eu queria que você me falasse quando que começaram. Hoje eu estou fazendo muito mais mestre de cerimônias do que o show de stand-up corporativo direto, porque quando a gente dilui o humor durante o evento, na condução do evento, isso converte muito mais para o evento, né? O evento corporativo, ele é essencialmente uma atividade pedagógica. Tem alguém entregando um conteúdo, né? E esse conteúdo visa melhorar a produtividade ou a produtividade, ou mesmo a criatividade da equipe, seja lá o que for, qual for o objetivo, mas tem alguém passando um conteúdo para outras pessoas aprenderem. E com o humor a gente consegue deixar o evento mais palatável, a gente consegue facilitar esse processo de aprendizagem, tá? Mantendo a energia do evento. Na verdade é um gerenciamento de energia, é isso que a gente faz para que as pessoas se mantenham mais atentas, então, e consigam absorver melhor. Você não é só o mestre de cerimônia, você vai fazendo, como você falou, gerenciamento de energia, você brinca e tal, e isso tudo é combinado antes. Isso é combinado com a empresa no momento do briefing. Eu não entrego tudo o que vou fazer para a empresa, porque precisa haver um frescor na hora que vai receber. Mas deixa eu dar um exemplo do que aconteceu comigo num evento de um banco. Eu tinha feito já alguns eventos com esse banco e mudou o chefe. E o chefe desse setor, um setor grande, o chefe desse setor, o chefe anterior, era um chefe cheio de energia, um cara que ia nas pessoas, muito comunicativo, todo mundo amava ele e tal, era bem assim. E trocou de chefe. E o desafio agora era que o cara era muito fechado. Muito fechado. E tava todo mundo com medo, porque tinham medo do cara, porque o cara não falava com eles e tal. E esse era o nó que eu tinha que desatar durante o evento. Mas você desatou. E
quando eu peguei o roteiro que estava programado, tinha lá a primeira fala do dia era do cara. E eu digo, meu Deus do céu, não, ele não pode falar primeiro. Eu preciso entrar, preparar essa plateia e prepará-lo para ele entrar com mais energia e entrar diferente. É a cabeça do produtor, não é? Mas aí tem que rolar uma estratégia, né? O que eu fiz nesse caso era um evento ligado a melhorias de tecnologia, inovação e tal. Então, eu não tinha informação sobre o cara, porque a grande coisa, o papel do comediante, o trabalho do comediante é encontrar padrões. A gente é viciado em padrão. Como é o pão? A gente olha um pão e a gente vai dizer, ele tem uma casca mais dura por fora e ele é mais mole por dentro e ele pode ser fatiado, e a gente vai variar todas as possibilidades para depois a gente achar as comparações com esses outros universos. Então, no caso especificamente lá desse evento, eu acho que esse é um exemplo bem emblemático de como o meu trabalho funciona. Como o evento era de inovação, tecnologia, eu comecei a perguntar sobre o cara. E ninguém sabia nada do cara. A única coisa que sabia era que o cara era torcedor do Corinthians de muito tempo e tinha nascido em Jundiaí. E aí o que eu fiz foi, vou pesquisar sobre Jundiaí, que é a informação que eu tenho. Eu não tenho outra coisa. Aí eu separei uma camisa para o PPT, uma foto de uma camisa do Corinthians com o nome dele nas costas e fui atrás de informações de Jundiaí. Descobri que Jundiaí... Antes, não foi na manhã já. Isso tem uma preparação. Geralmente eu converso com a empresa pelo menos uma semana antes. Tá porque tem um trabalho por trás. De roteiro, de pesquisa e de estratégia, que é mais importante ser estratégia. Qual estratégia usar para cada evento? O bom é que eles te dão o cronograma do evento, né? Pois é. E aí, e eu ajudo também. Às vezes eu digo, olha, é melhor trocar essa palestra de posição, traz para cá, porque na construção do pensamento fica melhor que você fale esse assunto primeiro, porque esse assunto vai servir de base para esse outro aqui. Ótimo. Para fazer essas ancoragens no roteiro também. Ótimo. E aí, o que eu fiz com o caso de Jundiaí? Descobri que Jundiaí era uma cidade que tinha um dos melhores IDHs do país, em ensino de desenvolvimento humano, melhor saneamento básico do país, e tinha algumas curiosidades, como um menino de 13 anos que era campeão mundial em montagem de cubo mágico. Isso já é uma boa informação. E tinham algumas notícias bem inovadoras, muito simples, lá de Jundiaí. Um cara que estava com um problema de fluxo na loja dele. Ele tem uma loja de celular e ele resolveu colocar um bebedouro na frente da loja, dando água para as pessoas. E as pessoas paravam para beber água, olhavam para a loja dele e entrava. E ele estava gastando. E ele fez isso depois que descobriu, quando foi pagar a conta que estava devendo, e descobriu que ele tinha direito, pela taxa mínima, a 15 mil litros d'água, que ele não usava, porque era uma lojinha. Então ele estava colocando lá, estava dando água para as pessoas, estava trazendo cliente para dentro da loja dele e gastando absolutamente a mesma coisa. Que legal! Então, inovou de uma maneira simples. Teve alguns outros casos, mas um caso emblemático que foi de um restaurante que estava sem saber o que fazer com as crianças que iam para lá. E estavam tentando fazer um playground, mas dentro do restaurante havia um tanque de carpas de peixe, e que era para as crianças irem para lá para ficar vendo os peixes, mas as crianças não queriam ver o peixe, porque não tinha nenhuma atração. E aí o dono do restaurante, o velho, resolveu pegar uma vara de pescar, amarrar uma chupeta, cortar o bico da chupeta, colocar ração de peixe dentro da chupeta e começar a dar ação na chupeta para os peixes. E ele resolveu o problema dele com as crianças, não precisou construir o playground. E aí, o que foi que eu fiz? Quando eu entrei no evento, eu disse, gente, nosso evento aqui é um evento sobre inovação e eu quero falar de uma cidade que é o novo Vale do Silício. Chupa Vale do Silício. Chupa Vale do Silício.
exemplo de inovação no nosso país, com um índice de desenvolvimento humano incrível, e comecei a dar os exemplos, e falar, mostrando isso com o PPT. Isso com o PPT, então... claro. E aí, exemplo de inovação em gestão de recursos, em economia de energia, de marketing e tal, não sei o que, fui dando os exemplos, construí uma palestrazinha de 15 minutos, com exemplos engraçados, exemplos incríveis e engraçados. E aí eu disse, inclusive, eu tenho um amigo que é lá do Jundiaí, quero que vocês recebam no palco fulano. E chamei o diretor, porque ele era de lá. E o cara veio pro palco, cheio de energia, emocionado, fazia tempo que ele não ia na cidade dele e tal, e ele já entrou no palco mais humano. Mais humano. E o negócio do Corinthians? Claro, tá. Não, quando eu falei isso, eu apertei no PPT, apareceu no telão atrás a foto da camisa do Corinthians com o nome dele atrás. E com música e tudo, né? Eu preparei um PPT para fazer essa palestrinha, que era sério, tudo exemplo verdadeiro, real, com vídeos e tal. E quando esse cara entrou no palco, ele já estava transformado, sabe? Foi um carinho com ele. E ele já entrou rindo. Resultado, nós tivemos 2 dias de evento, ele super aberto com as pessoas. No final do evento teve uma festa, uma premiação, nós fizemos a premiação e estávamos todos abraçados, tomando vinho. Mas, Alisson, essa é seu grande diferencial. Eu nunca ouvi um mestre de cerimônia que tivesse esse compromisso. Só se é aquele mestre que... Como eu posso falar, que ele realmente vai ficar o evento inteiro, mas ele geralmente, ele que recebe o script, entendeu? Do que ele tem que falar. Sim. Então, claro que ele vai improvisar um pouco, mas fazer essa criação toda que você fez é a primeira vez que eu ouço isso. Muito legal, muito legal. Isso faz toda a diferença na condução do evento. Isso faz toda a diferença. E isso faz porque, por exemplo, muitas vezes a gente está conduzindo painéis dentro dos eventos, e esses painéis têm perguntas muito dinâmicas. Semana passada eu fiz um evento para o Sebrae do Distrito Federal, e enquanto a palestra estava rolando, as pessoas que estavam assistindo online iam mandando perguntas, e a minha função era separar essas perguntas. Só que essas perguntas vinham de uma maneira totalmente aleatória, né? E aí você precisa entender, tem que ser muito rápido enquanto o cara está falando, você separar essas perguntas e ordenar isso. Iguais também, né? Tem perguntas que muita coisa igual, muita pergunta igual, mas principalmente você ordenar essas perguntas de uma maneira mais didática. Nesse sentido, o tempo que eu passei trabalhando com educação me ajudou bastante, porque eu fazia... a gente terminou parando, mas eu me formei em artes cênicas e trabalhei dando aula para criança, adolescente e adulto em projetos e tal. Dei pouca aula de sala de aula, geralmente eu dava aula em projetos. E uma das coisas que eu fazia era elaborar projeto cultural e dar treinamento para a elaboração de projetos para diretores de colégio, coordenadores, professores e tal. Então, essa experiência também me ajudou muito a criar sequências lógicas de pensamento. Entendi. Isso ajuda muito. Além do trabalho de roteiro, né? A gente, quando trabalha com humor, a gente entende muitas lógicas e muitas ferramentas de retórica, de como contar alguma coisa. Um humorista, essencialmente, ele é um especialista em contar coisas. A gente consegue contar, a gente consegue fazer um bêbado prestar atenção na gente 1h da manhã num bar. Só que não é só um bêbado, são 200 bêbados, às vezes 200, 300, e a gente tem técnica para fazer essas 200, 300 pessoas que estão bebendo, estão mamadas, ficarem em silêncio prestando atenção na gente. Então,
Isso é muita ferramenta. Olha, eu queria que você falasse um pouco, então, agora sobre o stand-up. Por exemplo, eu achei, assim, maravilhoso sobre o MC, mas quando a pessoa chega e fala assim, quer você com... olha, eu quero um show de stand-up e tal. Você consegue customizar? Porque eu sinto isso uma certa dificuldade, entendeu? O que existe hoje? Existe aquele show já certinho, que não é fácil criar um show. Não é fácil, não é? Não é fácil. Para outra. Eu entendo isso. Não é fácil. Mas se de repente a cliente pedir para customizar um pouquinho, contar um pouquinho da história da empresa, sei lá, você fazer alguma coisa do local, você acha que dá para fazer? Eu sempre faço. Quando eu sou contratado só para fazer o show de stand-up, eu sempre vou levar em consideração a realidade daquelas pessoas. Isso muda muito o jeito de apresentar, muda o jeito de falar, porque a gente no stand-up normal, no bar, no teatro, seja lá o que for, a gente é muito livre para fazer o que a gente quer. Usar palavrão, não usar palavrão, seja lá como for. Quando a gente está sendo contratado para um evento corporativo, o que prevalece é a necessidade e a vontade do cliente. Claro que a gente vai fazer do nosso jeito, mas se o cliente diz assim, não, eu fiz um evento para uma empresa que é de evangélicos, supermercado favorito, eles são maravilhosos lá de Natal. E aí havia essa preocupação, mas não pode ter palavrão, porque quer um comediante fala palavrão. Depende, cara, calma. Pode ter palavrão, mas pode não ter palavrão nenhum. Se o humor precisar do palavrão para existir, se ele só existe em função do palavrão, é porque o cara não sabe fazer humor. E você pode... A piada não está no palavrão, a palavrão é só um recurso. Isso, você pode meio que mudar, você pode, sabe, tem muita gente que você fala uma coisa e a pessoa entende qual é o palavrão, ou não é? E você não fala. Sim, claro. Mas às vezes até você precisa mudar a temática do que você vai falar. Sim. Sabe? E privilegiar esse universo de pessoas que está ali assistindo. Muda o jeito, muda tudo. E quando você faz, e não precisa ser seu show inteiro. Não precisa ser seu show inteiro. Se você se o show você foi contratado para fazer meia hora, que num evento corporativo não pode ter mais do que isso. Geralmente não é legal. É melhor, eu prefiro sempre diluir isso durante o evento e ao invés do evento ser todo chato com um momento de alegria no final, por que não você fazer o evento todo bacana ao invés de fazer um evento chato? Sim. Né? Sim. Mas eu geralmente personalizo. Mas sempre é um desafio. Toda vez que a gente sai de casa para apresentar, seja lá o que for, em qualquer lugar que for, vão ter situações mais ou menos confortáveis para a gente, mais ou menos fáceis, porém a gente sempre está se atirando num abismo. Você já tem uma agente para cuidar disso tudo? Você me fala comigo, hein? Tem, hoje eu tava até menos de um mês atrás produzindo o Murilo Gun e me autoproduzindo, né? E aí eu saí da produção do Murilo, saí totalmente dessa vez, que eu tava meio só tomando conta do relacionamento com as agências e lidando com estratégia, precificação e tal, que é um negócio que eu faço bacana, de uma maneira legal. E aí eu me afastei só para ser artista. Tá? E aí quem está me agenciando hoje é o Rock, que é nosso amigo, o Rock da Rock Assessoria. Ele está fazendo para os eventos corporativos. Ele faz a parte administrativa e tudo. Como que você conheceu o Rock? Rock era meu cliente, igual você. Ah, tá. Que legal. Eu gosto do Rock. Rock é maravilhoso. Mas assim, isso também não muda a minha relação com as agências. Por exemplo, você pode me vender à vontade, como foi com o Murilo. Eu sempre tive quando eu comecei a produzir, eu sempre tive uma postura muito transparente com as agências, de dizer, por exemplo, muitas vezes abre uma licitação, então manda proposta, o cliente manda proposta para todas, pede proposta de todas as agências e vem diretamente a gente.
né? Eu sempre assumi a postura de dizer, não, eu pago as agências. Então, todo mundo manda o mesmo valor. Tá. E eu aviso para as agências, e eu avisava as agências. Então, assim, tudo que eu tiver envolvido sempre vai ser assim, sabe? Eu vou dizer que se chegar para mim diretamente para o cliente e você vier depois para mim, eu vou dizer, olha, o cliente veio a mim, eu mandei uma proposta nesse valor, eu mandei a proposta nesse mesmo valor, estou mandando aqui para você, passe no mesmo valor e eu lhe pago da comissão. Você não precisa acrescentar mais. Se chegar outra pessoa, eu vou fazer a mesma proposta. Você sabe a história dele? Rock, a gente criou uma ligação, até porque a mãe dele é pernambucana. Ah, tá. Porque ele trabalhava com o Paulo Henrique Amorim. Você sabia disso? Que ele era Sim, sabia. Sabia. É um cara 100%. Conheço ele acho que há mais de 10 anos. Ele é incrível. Ele é incrível. Olha, estamos bem acompanhados. Olha, você sabe que eu ia te perguntar. Ele fala de você com muito carinho. Ah, não, mas ele é muito, muito boa pessoa. Eu conheci ele pessoalmente e tudo. Então, eu ia perguntar se você faz 2 horas ou até 3 dias de evento, mas você já me falou isso, né? Por conta desses eventos. Depende. Eu já fiz uns eventos de muito tempo, assim. Eu fiz um evento ano passado em Natal, que foi na Arena das Dunas. Evento 5.000 pessoas no estádio de futebol, de MC, um evento de 2 da tarde até 1 hora da manhã. Mas isso é um evento aberto, né? Um evento de... Tá. É um evento, um fórum aberto com venda de ingresso e tal, bem como se fosse uma feira, né? Olha, eu achei tão interessante a chamada que você sugeriu. Somos múltiplos em nós mesmos. Agora você vai ter que me falar o que é isso. Eu imagino, mas eu quero te ouvir. O que é isso? Eu até fiz uma enquete aqui no Instagram antes de ontem e aí me perguntaram assim, qual a sua cor preferida e qual a sua comida preferida? E faz um tempo que eu descobri que a gente pode ter muitas coisas que a gente gosta muito. A gente pode ter muitas coisas que a gente ama muito. A gente pode ter muitos amigos que a gente ama na mesma proporção, na mesma intensidade, com um jeito diferente. Porque o gostar tem gosto diferente. E a gente pode ser muitas coisas, e essas muitas coisas que a gente elas vão se completando, né? Vão nos ajudando a ser mais coisas, assim. Eu acho que eu tenho muito medo de me fanatizar, de me tornar fanático por alguma coisa, seja lá o que for, religião, política, e isso não é uma postura de ser isento, é uma postura de ser independente, de olhar as coisas com clareza para poder tomar a melhor atitude, que a gente nem sempre consegue. Né? Às vezes a gente faz merda também, mas é isso. Eu acho que a gente pode gostar de muitas coisas. Eu não preciso gostar só de eu adoro picanha e eu só vou comer picanha. Não, você pode comer picanha e você pode gostar de carne de porco e você pode gostar de comida vegana. Eu adoro comida vegana. Eu adoro, apesar de adorar churrasco. Eu adoro churrasco. Eu posso comer as 2 coisas e tudo bem. Sim. Não é uma coisa radical, né? Não é um radicalismo. Não. E isso é muito... tem a ver com a minha trajetória de vida, assim, do como eu fui aprendendo a gostar das coisas pela prática. Por exemplo, quando eu estava fazendo teatro na escola, eu tinha que fazer tudo, porque a gente não tinha recurso para trabalhar. Então, eu tinha que fazer o cenário, eu tinha que fazer a luz, eu tinha que fazer a trilha sonora, e isso, para mim, enquanto adolescente, foi uma maravilha na década de 90, porque me abriu um universo absurdo para a arte, assim, e para minha intimidade com a música, como treinou o meu ouvido, fazendo trilha para peça de teatro, e eu ouvindo trilha de filme, ouvindo música clássica, ouvindo tudo de música clássica, mas ao mesmo tempo música instrumental de todo tipo, música oriental, New Age, que tocava muito na época, né? Vangelis, Zenia, Kitaro, Nawang, essas coisas loucas, e ao mesmo tempo eu era um adolescente da década de 90 que escutava El Chan, que ia pro show do El Chan,
ia pra calcinha preta. No Nordeste ainda mais, que ainda tinha o samba, que é muito forte lá no Nordeste, mas também o forró eletrônico, de mastruz com leite, cavalo de pau, essas coisas todas. E eu aprendi a gostar de tudo. Além de que, mais uma coisa, quando eu era muito criança, eu não escutava música de criança. Eu escutava música de velho e de adulto, porque eu andava com meu pai e roubava os discos das minhas tias. E aí eu escutava tudo. Eu escutava Reginaldo Rossi, Simone, Djavan, isso tudo. Eu não escutava Balão Mágico. E aí é bom você gostar, você gostar de tudo, você tá num lugar, tá tocando rock, que massa, rock, adoro rock, mas tá tocando pagode, que massa, tá tocando pagode, sabe? Não vou ficar num lugar, que sendo chato, que tá tocando pagode no churrasco. Claro, porra, é um churrasco. Vai ser feliz, deixa de ser chato, vai ser feliz, né? Olha, eu queria que você me falasse uma coisa. Por exemplo, o seu trabalho é todo autoral, não é? É tudo autoral, não é? Você que... Eu queria saber como é que você se alimenta, entendeu? Para ter essa dinâmica toda de criar coisas novas e tal. O que você faz para buscar esse alimento, entendeu? Para tua arte e tudo. O lance da criatividade, tem até na palestra do Murilo Gun, o lance da criatividade é que ela é em formato de T. Então aqui tem o seu fundamental, que é qual é a sua especialidade, aqui na vertical, e aqui em cima, aquelas coisas que são periféricas a você, aquele conhecimento que não é o seu conhecimento específico, né? Mas que ele ajuda a você criar associações. Tem esse conhecimento aleatório, que não é específico seu, de coisas diferentes, de universos diferentes, mais capacidade de associação você tem. Você aumenta. Se você tem pouco, você consegue a passagem estreita. Se você vai aumentando, a passagem vai ficando maior. Então o fluxo é maior. Então é a mesma coisa que a gente estava falando de ser muitos, assim, de gostar das coisas. A frase do Andy Warhol, que é o artista pop, né, do movimento pop, que ele dizia: ser pop é gostar das coisas. É isso, gostar das coisas e ver tudo sem preconceito, assim. Você vê novela, você olha a novela e eu vou assistir o filme mais besterol do mundo e vou assistir um filme cabeça. Eu vou assistir novela e eu vou assistir o jornal. E eu vou olhar o jornal de direita e de esquerda. É isso mesmo. Sabe? E ver tudo. E ver fofoca. E eu vejo fofoca. E eu vejo coisas sobre que me fascina muito olhar e me assusta. E que eu recomendo a todo mundo. Olhar sobre física, sobre o universo. Sobre qual é o tamanho do universo, das galáxias, qual é o diâmetro da Terra, essas coisas todas, porque a gente se sente muito pequeno. Você não acha que a Terra é plana, então? Ai, que bom! Deus me defenda. Inclusive, eu abri um processo no início do ano de contratação de algumas pessoas, e uma das exigências era que não podia ser terraplanista. Ai, que bom, hein? É isso, porque o terraplanista é, acima de tudo, a ignorância. Não é a ignorância, é a burrice, porque a ignorância é desconhecer. A burrice é quando quem estudou está dizendo que é, e você, que não estudou porríssima nenhuma, sabe? Ou estudou no lugar errado, e você quer, é arrogante, é de uma arrogância absurda, sabe? Então, a burrice é muito arrogante, né? Quem tem opiniões muito fechadas, geralmente são pessoas muito arrogantes, né? A burrice é arrogante. Olha, eu tenho mais duas perguntas, tá? Tem os antivacinas também, viu? Tem o antivacinas também. Tem os antivacinas também. Sim, tem. Que é um absurdo, porque o antivacina, assim, o terraplanista, ele só faz mal a ele mesmo. Sim. Não é um grande problema. No máximo ele vai fazer um foguete, quando já inventaram foguetes,
ele vai fazer um foguete no quintal, aí ele explode lá e cai no deserto e morre. Só ele morreu, né? O antivacina não, ele deixa de dar pro filho dele. E aí o filho morre. Ou fica com uma sequela grave, algum problema, né? É isso. Então, eu tava te falando... E tá uma praga disso no país, tá um absurdo. Eu estava te falando que, para terminar, eu vou perguntar como é que foi essa pandemia para você e como ela está sendo, porque parece que não vai terminar tão cedo, né? E, assim, profissionalmente, pessoalmente, me fala um pouquinho como foi a pandemia. Para mim, pessoalmente, foi bem difícil no início, porque a minha esposa, ela é professora. E ela ficou trabalhando online e ninguém fazia a mínima noção de como é que isso ia funcionar. Então eles tiveram que ter muitas reuniões, muita conversa, dominar, e aí tem dois lances. Tem um lance de dominar a ferramenta tecnológica que usar, esse é um ponto, para depois definir o que é que vai se fazer disso. Né? E aí tem um ponto até que eu vejo muito nos eventos ligados à inovação, que falam muito de tecnologia, mas o que falta essencialmente é o que é que a gente vai fazer das tecnologias? Qual é o diferencial humano para que isso sirva para as pessoas? Porque a tecnologia pela tecnologia não faz nada. Ela não tem autonomia, né? E o uso dela é que vai fazer a gente ser melhor. Mas aí ela ficou aqui trabalhando 12 horas, 15 horas por dia. E eu tive que segurar essa onda aqui em casa. A gente tem uma bebê de 1 ano e pouco, né? Tem 1 ano e 10 meses. No início da pandemia ela tem 1 ano e 3 meses. Então eu fiquei com a corda no pescoço, tendo que ainda trabalhar com algumas coisas. A gente ficou praticamente parado, né? De zero de trabalho, mas ainda conseguiu fazer algumas coisas. Ela tinha essa carga horária? Ou no final, porque a professora, ela ganha pelo... Foi o que teve que acontecer. Ela ganha pela aula que ela dá e pelo tempo que ela faz a aula, não é isso? Pois é. Mas aí, de uma maneira geral, eles têm algo que foge do controle nisso. Não tinha como metrificar. E assim, que era estar conversando com os outros professores o tempo inteiro para saber como é que ia fazer, discutir, conversar com os pais para alinhar tudo, até eles realmente fazer o sistema funcionar de uma maneira produtiva. Isso levou um tempo. Até hoje está pesado. Deve ter sido exaustante, deve ter sido nada. Não, demais. E ficou cada vez mais personalizado, porque tinha pai surtando, criança surtando, diretor surtando, professor surtando, surtando. Sabe? Então foi muito pesado. Para a gente não terminar para baixo nosso papo com o palestrante, eu vou te pedir uma dica, tá? Mas se você quiser também falar alguma coisa alegre pra gente, fique à vontade. Essa dica que eu peço para todo mundo é uma dica sua de vida, ou que você faz quando você vai ser mestre de cerimônia, ou que você fala no seu stand-up. Fala alguma coisa pra gente. Eu queria falar antes, só para concluir da pandemia, depois de um tempo a gente conseguiu se organizar aqui, a gente criou um método, eu desmanchei isso aqui que era o meu quarto, virou estúdio, e para ela trabalhar e para eu trabalhar, e as coisas começaram a fluir melhor, mas essa pandemia me ajudou também a me olhar mais, e inclusive tomar essa decisão de parar de produzir, de ficar só me produzindo, de assumir que só você é artista. Tô felizíssimo. Eu tô feliz. E aí é que tá o lance, assim, sempre vai ser difícil. Você pode ser feliz mesmo sendo difícil. É claro. E aí é que tá a chave das coisas, né? O que eu posso dizer para as pessoas o que faz diferença é você olhar para si, assim, olhar para as suas potencialidades, para que elas possam seguir bem e evoluindo, e se encarar com verdade para os seus defeitos, para que eles possam ir desaparecendo aos poucos, ser honesto consigo, para ir olhar para ele, que é um processo doloroso. Eu anoto, de vez em quando eu faço reuniões comigo mesmo,
e eu anoto na parede preta que tem aqui no corredor as minhas qualidades, os meus defeitos. E eu dou, são os dias que eu faço reuniões comigo mesmo. Aí eu fico sozinho e eu começo a avaliar minhas atitudes nas coisas e coloco lá notas. Às vezes temperaturas. Às vezes eu boto, tá 7, tá 8. Isso aqui é 10, pode melhorar. E aí as coisas que podem melhorar, eu digo, quem é que fala sobre isso para que eu possa melhorar? Procrastinação, quem é que fala? Aí eu vou atrás dos cabas que falam sobre isso. Aí compro um livro, vou olhar vídeo na internet, vou assistir podcast, seja lá o que for. Que identifica o problema ou tem um defeito para não ficar botando, para não ficar colocando na conta de outras pessoas, sabe? Claro. Para não ficar dizendo, eu não fiz porque minha esposa estava trabalhando aqui 12 horas por dia. Porque é desonesto. É desonesto com você, é desonesto com os outros, é desonesto com você. Acho que é isso, a gente se olhar. Porque no fundo, eu acho que foi a grande lição. No fundo, você está falando uma culpa, né? Você está pondo a culpa. Só que não é a culpa verdadeira. A culpa não é da sua esposa, né? Pois é. E aí, isso é libertador, porque aí você para de lidar com essa palavra da culpa. Sim. Você lida com o processo natural do ser humano, que a gente está aqui se desenvolvendo, sempre se desenvolvendo, melhorando. A gente não piora. Por incrível que pareça, a gente não piora. A gente só melhora. E aí é só olha pro lugar e vai lá e bota um pouquinho de sal. Olha, adorei. Você é leve, você é uma pessoa leve, realmente foi maravilhoso. Obrigado. Eu quero que o pessoal assista você no nosso canal do YouTube, Sandra Pascoal Palestras. Vocês se inscrevam lá, a gente vai editar esse vídeo. Vou ficar do ladinho do Alisson. Então, Alisson, qual é o nome da sua esposa? É filho ou filha? Da minha esposa é Lília. Lília. E a minha filha, eu tenho 2 filhas. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho Manuela, que é a menorzinha, que tem 1 ano e 10 meses. Tenho João Pedro, que tem 14, que são os que moram aqui comigo. E tenho mais uma outra filha, também do primeiro casamento igual a João, que mora em Olinda, lá em Pernambuco, com a mãe, que é Luísa, que tem 11 anos. Um beijo para todos, a sua família deve ser linda e eu te agradeço muito a sua participação, viu? Te agradeço mesmo. Beijo. Obrigado. Estou muito feliz. Obrigadão, foi massa. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.